Conselheiros, bom dia. Estamos agora no último dia da nossa reunião, e iniciando agora dia 15 de julho, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na parte da manhã. Nós não temos processos nessa sessão, nesse turno, porque todos foram retirados de pauta. Portanto, pela portaria, eu abro essa sessão e já ingresso com os processos das sessões anteriores para a gente fechar o grupo e a gente abre a sessão da parte da tarde em seguida com os processos do Dr. Caio. Então, vamos iniciar com a vista de mesa. Podemos iniciar com a vista de mesa, conselheira? Procuradora. Sim. Deixa só apregoar o processo e eu chamo ela em seguida. Podemos começar com a vista de mesa 38? Podemos. Tá, então, Fabimar, pode mandar entrar a procuradora. Ok, presidente. Obrigada. Doutora Lúcia, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Lúcia Martins, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Procuradora convocada, presidente. Valeu, Fabimar, obrigada. Doutora Lúcia, bom dia. Mudou a sua inicial? Então, tá ótimo. Vamos lá, vamos iniciar com o processo número 38 da pauta, porque a gente está puxando os processos, porque essa sessão, os processos foram todos retirados de pauta para esse turno agora. Então, vamos iniciar com o processo número 38, estava em vista de mesa para a conselheira Ideli. Só recapitulando, a gente tinha 3 divergências aqui. Uma era a multa qualificada, a outra era a multa gravada e a outra era na aplicação do 23 do Decreto-Lei 7661 de 45. Aí, com relação ao conhecimento, houve um questionamento do colegiado em relação à multa qualificada. Eu aceitei o questionamento do colegiado. Então, a multa gravada ela não tinha sido questionada, né? Então, eu descartei, não conheci da questão da multa gravada. A multa qualificada, eu também não conheci, o processo está na pasta, e aí eu vou iniciar, então, do conhecimento, tá? Conhecimento, eu entendi que deveria ser parcial. Conforme relatada, a multa aplicada foi de 225%. Ocorre que a decisão recorrida, conforme verifica seu ementa ao norte transcrita e se confirma pela leitura do seu inteiro teor, afastou a exigência da multa punitiva aplicada sob 2 fundamentos, que não se inclui na falência a multa fiscal e o fato de que teria havido simples apuração de omissão de receita sem comprovação de dolo, de sorte que seria aplicável a súmula 14. Assim sendo, não houve pronunciamento algum por parte do acordo não recorrido quanto à possibilidade ou não do agravamento da penalidade em razão da falta de atendimento às intimações fiscais. No despacho de admissibilidade de recurso especial, a questão foi assim analisada pelo presidente de Câmara. Na decisão recorrida, adotou-se o entendimento de que, a teor do disposto do 23.3 da 7661 e da súmula 192, não podem ser reclamadas na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas, afastando-se a aplicação das multas fiscais. Considerando que o questionamento do afastamento da multa no caso de falência teve comprovada divergência no recurso especial, a discussão sobre a manutenção da multa gravada também é passível de subida a exame pela Câmara Superior, uma vez que foi comprovada a divergência. Dou seguimento à matéria. Discordo de tal posicionamento, uma vez que qualquer manifestação no acórdão recorrido acerca da matéria agravamento da penalidade afigura-se inviável, a meu juízo, a caracterização da divergência com relação a essa matéria, independentemente do que tenham decidido os acórdãos paradigmáticos a respeito do tema. Não deve ser conhecido o recurso fazendário, portanto, com relação à terceira matéria, multa gravada. Por outro lado,
No que diz respeito à segunda matéria questionada no recurso, a multa qualificada, em que pese a decisão conferida pelo ARES recorrido com relação à primeira matéria seja suficiente para afastar a penalidade aplicada em toda a sua extensão, fato é que, no caso, houve efetiva decisão por parte do colegiado da COR a respeito da multa qualificada. Ainda que o acórdão registre que 3 conselheiros tenham acompanhado o relator pelas conclusões, não há nenhum esclarecimento quanto a qual parte do acórdão os conselheiros ali mencionados teriam alguma restrição ou divergência de fundamentação, de sorte que deve prevalecer o entendimento do colegiado, por unanimidade de votos, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa punitiva nos termos do voto do relator. E o voto relator claramente afastou a qualificação da penalidade sob o fundamento de que a fiscalização não teria aprofundado as investigações e que, no caso, teria havido apenas a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento, sem a comprovação do dolo. De seu turno, no tocante à matéria multa qualificada, as circunstâncias manejadas nos paradigmas merecem destaque. No tocante ao paradigma 101.966868, a empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIF, e que não foram registradas em sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou que a fiscalização, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ após compensação de prejuízo, conforme a LALU, não foram declarados em DCTF nem recolhidos. E ao vislumbrar o paradigma 9101.00.1002, verifica-se que a questão versou sobre a possibilidade de aplicação da multa qualificada sobre a omissão de rendimentos em fase da apreciação de declaração de rendimentos e dos tributos devidos em DCTF com valores zerados. Ou seja, situações fáticas bastante díspares quando se coteja ao recorrido, que trata de omissão de receita pautada em depósitos bancários, cuja forma de tributação foi o arbitramento do lucro. Nesse sentido, como se observa, não existe similitude fática capaz de devolver a matéria multa qualificada ao exame desta Câmara Superior, razão pela qual também não conheço da segunda divergência. Por fim, não menos importante, entendo ter restado caracterizada a divergência jurisprudencial com relação ao primeiro ponto, em conformidade com a análise corretamente feita pelo despacho de admissibilidade nesse aspecto. Para demonstrar a divergência, aliás, revela o suficiente, aí trago aqui a ementa. Então, eu conheci parcialmente em relação à primeira matéria. Vamos, então, votar esse conhecimento? Conselheira Edeli. Eu só tenho uma preocupação em relação ao fato da multa agravada não ter sido questionada em recurso voluntário, né? Porque quando não vão... A qualificação está nessa linha que eu concordo, né, de não conhecer em relação à qualificação por ser situações diferentes, o afastamento da qualificação está definitivo. Agora, não conhecer do agravamento é porque a matéria não foi debatida no acórdão recorrido, e não foi porque não foi questionada em recurso voluntário. Então, há momentos em que, quando a matéria não é debatida no acórdão recorrido, a gente decide com retorno para que ela seja apreciada. Agora, na medida em que ela não foi discutida em recurso voluntário, então, eventual decisão em favor da possibilidade de aplicação da penalidade contra a massa falida significa o restabelecimento da multa em 112,5, né? Sem necessidade de retorno ao colegiado da COR. Né? Eu gostaria de fazer declaração de voto para deixar isso claro, e por isso eu a acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia. Eu acompanho as conclusões da conselheira Edeli. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Matosinho. Eu acompanho pelas conclusões, conforme Edeli, presidente. Conselheiro Alexandre. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Bom, então ficamos no conhecimento, conhecido parcialmente por unanimidade, pelas conclusões Edeli, Lívia e Matosinho. Então, vamos passar para o mérito.
A matéria a ser analisada no presente recurso trata da aplicação do 23.3 do Decreto-Lei 7.661, de 45. A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário neste aspecto, alegando que o dispositivo em epígrafe afastaria a possibilidade de cobrança da massa falida dos valores correspondentes às penalidades pecuniárias por infração às leis administrativas. A decisão, contudo, merece reforma. Cabe inicialmente transcrever o dispositivo legal invocado no Decreto-Lei 7.661/45. Aí vem o artigo 23, eu transcrevo, as súmulas do STF também transcrevo. Por concordar, aí eu concordei com o Antônio Bezerra. Ao analisar a questão, peço vênia para reproduzir. Aí eu acho que eu já tinha lido isso, mas eu vou trazer aqui os sublinhados. A análise mais acurada dos preceptivos legais até aqui colacionados revela que, a rigor, não são eles de maior relevância para a hipótese dos autos, pois seus comandos regulam uma fase posterior à da constituição do crédito tributário, qual seja a sua cobrança. A constituição do crédito tributário incluiu a aplicação da multa de ofício. Não havendo nenhuma disposição legal que exima tais gravames do contribuinte com a falência decretada. Em consequência, não poderia a autoridade fiscal, atuante, furtar-se a aplicá-los ante o caráter obrigatório e vinculado que se reveste o lançamento. Nem poderia ser diferente, pois, a priori, nada impede que se reverta o estado falimentar antes do trânsito em julgado da hipótese da falência. Hipótese que a Fazenda Pública não poderia exigir os acréscimos legais se já houvesse excluído quando o lançamento. De fato, tanto o dispositivo legal invocado pela decisão recorrida para dar provimento ao recurso voluntário nesse aspecto, quanto as duas súmulas do STF a respeito, tratam apenas da habilitação do crédito em falência. Quanto à constituição do crédito tributário, por outro lado, não há dúvida alguma quanto à plena sujeição passiva das entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial e de falência nos termos da lei. Então, artigo 69.430. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização do seu ativo e o pagamento do passivo. Não há exceção em qualquer dispositivo de lei quanto à aplicação de penalidade de multa de ofício nessas situações. Ao contrário, conforme assinalado, nada impede que, eventualmente, o estado falimentar venha a ser revertido antes do trânsito em julgado da falência. Assim, ante a ausência de lançamento da multa de ofício, acarretaria, eventualmente, a impossibilidade da Fazenda Pública vir a exigi-la, em razão do decurso do prazo decadencial. Da mesma forma, também a sua eventual exclusão sob este fundamento, quando do julgamento administrativo, traria o mesmo deletério efeito. Portanto, eventual exclusão do crédito tributário relativo à multa de ofício é questão a ser avaliada tão somente pelo juízo próprio e apenas em momento posterior, o momento da habilitação dos créditos em falência. Pelo exposto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional com relação a este ponto. Quer dizer, dou provimento, porque os outros dois eu não conhecia. Eu estava conferindo se a matéria já tinha chegado aqui na nossa turma. Meus registros mais antigos não tem ainda, mas acompanho, né, já decidi dessa forma, acompanho a relatora. Só peço a palavra depois do encerramento da votação, mas até aqui acompanho integralmente. Ok. Conselheira Lívia. Também acompanho. Uma coisa é não poder exigir no âmbito da falência, a outra é não poder constituir o crédito tributário, então confundindo as coisas aí. Acompanho integralmente. Conselheiro Fernando. Presidente, acompanho integralmente também. Conselheiro Tozelli. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanho também, presidente. Conselheiro Alexandre. Acompanho, presidente.
Conselheiro Caio. Presidente, eu vou lhe acompanhar, mas pelas conclusões, porque tem algumas afirmações que eu acho que eventualmente no futuro podem divergir de outras afirmações que eu faço em outros votos. Obrigado. Então, ficamos assim, conhecido parcialmente por unanimidade pelas conclusões Edeli, Lívia e Matosinho, e no mérito foi dado provimento por unanimidade pelas conclusões Caio. Conselheira Edeli. Só a preocupação de constar o meu voto pelas conclusões no conhecimento e essas conclusões serem motivadas pelo fato de eu entender que o restabelecimento da multa é em 112,5, e como ficamos só eu e ficamos minoria nesse sentido, de eventualmente na liquidação do julgado se entender que os demais conselheiros discordam disso. A minha pergunta é se quando a acompanharam pelas conclusões é porque entendem que isso não precisa ser esclarecido ou porque discordam disso? Fernando, pode falar. Eu não discordo. Eu vou fazer uma sugestão. Se todo mundo concordar, a gente poderia dizer aqui, na conclusão do voto da presidente Andréa, da relatora, que restabelece a multa de 112,5. Quer dizer, a multa, inclusive o agravamento, em razão da ausência de recurso voluntário sobre o tema. Porque já que a gente está restabelecendo a multa, perfeito? A gente está restabelecendo a multa, a gente podia dizer qual é o patamar da multa que a gente está restabelecendo na decisão, aí não precisava nem ser pelas conclusões lá em cima, né? Com uma frase, assim, pensei eu, né? Também não sei se o presidente, que é a relatora... Porque se eu estou afastando o agravamento, porque eu não conhecia da matéria, né? Como é que eu vou incluir a matéria? Porque eu estou restabelecendo a multa de ofício, né? Eu vou até 75. Porque esse agravamento, ele não foi trazido à discussão, né? Fala, Matosinho. Minha sugestão, se também a senhora é a relatora, era a senhora fazer constar um parágrafo após esse não conhecimento, lá no conhecimento, dizer, olha, em consequência desse fato, em caso de, né, provimento do recurso, ela não foi discutida, ela seria restabelecida, uma coisa obter dictum mesmo, e aí ficava lá na parte do conhecimento. Acho que até, para mim, daí eliminava pelas conclusões, caso a senhora fizesse constar algo nessa linha. Uma observação, um obter dictum ali, né? Só para deixar claro que não foi discutido, né? Não foi recorrida essa matéria. Acho que teria que acrescentar acho que essa informação não sei se ficou clara no seu voto. Que ela não foi recorrida, eu coloquei. Né? Eu coloquei. Seria objeto não poderia ser objeto de análise e em caso de provimento ela teria que ser necessariamente restabelecida, alguma coisa nessa linha. Sim, aí já melhora. Conselheira Edeli. Porque o seu fundamento é mais para clareza de execução. Porque quando você diz não deve ser conhecido o recurso fazendário em relação à multa agravada, matéria preclusa, porque não houve pronunciamento disso no acórdão recorrido, então, sob essa premissa, eu estou entendendo que os demais que te acompanharam integralmente, é porque para todos está claro aqui que deve ser restabelecida a multa agravada, porque ela não foi discutida, o contribuinte não questionou, é ela que deve ser restabelecida. Né? Eu entendi. E aí, quando eu faço a declaração de voto e te acompanho pelas conclusões, pode dar a entender para quem for executar que não, o colegiado discordou disso. Entendi. Então, mas aí quando... Não, ela está mantida indiretamente. Esse fecho que o Fernando sugeriu, para mim, resolve. Você não precisa alterar seu voto pelo conhecimento, eu continuo te acompanhando pelas conclusões, porque eu acho o esclarecimento necessário, e o resto do colegiado acha que não. Mas é possível, eu vejo possível restabelecer no seu voto, no mérito, porque, na verdade, você não conhece por ausência de pré-questionamento. E aí, Fernando. Se a gente colocar que restabelece para 112,5, a conclusão do voto está fechado. Aí ninguém vai ter nenhuma dúvida qual é a multa que a gente está restabelecendo. Não, eu vou fazer um parágrafozinho. Pode falar, Tazelli?
Eu ia falar, sugerir exatamente o que o Fernando falou. Na parte do dispositivo, presidente, quando você fala pelo exposto do provimento do recurso especial da Fazenda Nacional, com relação a esse ponto, vírgula, restabelecendo a multa ao percentual de 102,5, tendo em vista que é entendeu? Só para especificar que o restabelecimento é em 112,5, né? Então eles cabembola lá e perde esse 50%. Tá, então vocês revertem a conclusão ou vocês mantêm a conclusão do conhecimento? Pode falar, você vai acrescentar no voto do conhecimento ou do mérito o parágrafo? Vou acrescentar no voto concluo no conhecimento. Se você vai incluir no conhecimento, eu te acompanho integralmente. Não, posso concluir no conhecimento, porque é só um complemento ali, um parágrafo. Ok. Mas eu vou juntar a declaração de voto que eu fiz. Não, tá bom. Quer colocar a declaração de voto para a gente avaliar? Oi? Eu estou terminando ela, mas foi exatamente o que eu falei. Eu só estou incluindo a referência de folhas à impugnação e ao recurso voluntário, né, onde eu vejo que ele não contestou o agravamento. Matosinho reverte a conclusão. Lívia reverte, não? Lívia também reverte. Então presidente, eu estou sem mãozinha. Ele fala, não é possível levantar a mão. Então, depois aqui eu vou sair e voltar. Então vai ter que ser a mão física. Caio, pois não. Eu estava testando o recurso. Tá. Presidente, Você vê que só para no dispositivo a gente vai colocar ou não que restabelece para 112,5 também? Podemos colocar, porque daí fica mais claro. Isso é tranquilo. Quem for cumprir a decisão não precisa nem ficar interpretando muito. Restabeleceu para 112,5. Pode sim, pode sim. Bom, então, vamos lá. Conhecido parcialmente por unanimidade, então foi conhecido parcialmente por unanimidade, e no mérito foi dado provimento também por unanimidade pelas conclusões Caio. Eu vou incluir esse parágrafo no conhecimento e a gente coloca no dispositivo também, tá? Então, fechou, dever deli. Fechou. Então, e esse processo aqui, vamos recapitular, ele é da sessão de 14 de julho da turno da manhã. Tá? Então, eu estava em vista de mesa, estou julgando agora. Agora a gente vai passar para os processos da sessão de 14 de julho. Não, ainda tem um do turno da manhã, que é o 46. É o SG, Equipamento Finanças. Então, está na pasta também. Esse é da sessão de 14 de julho, parte da manhã. É meu. 46. Vê se está na pasta, gente. Société Générale. Esse. Então, esse aqui é o seguinte, recurso da PGFN, o acórdão recorrido é o 14.02.00.069, e a ementa, eu transcrevi aqui, a questão falta da homologação de compensação. Isso aqui é o seguinte, a Lívia até falou que era a súmula, né? Porque a súmula aqui é porque cabe o lançamento, né? Então, na verdade, a divergência é a discussão sobre a questão do pedido de compensação com crédito de terceiros, tá? A autuação e exame se deu nos termos do artigo 90 da MP 2158, de 24 de 2001, na redação vigente à época do lançamento. O fato gerador ocorreu em 98 e o valor tributável, está aqui, eu transcrevi, aplicada a multa de 75%. As questões referentes aos pedidos de restituição e compensação foram tratadas em outro processo, que eu transcrevi aqui. A negativa em relação a esses pedidos se deve ao não reconhecimento do direito creditório a título de saldos negativos de RPJ dos anos de 95 a 97, o entendimento de que esse crédito não gozava dos atributos de liquidez e certeza, conforme 170 do CTN. O não reconhecimento do direito creditório e a consequente negativa para o pedido de compensação naquele outro processo motivaram o lançamento destes autos. Esse lançamento foi mantido pela decisão de primeira instância aqui proferida. A decisão de segunda instância, por sua vez, manteve a exigência do imposto, mas afastou a multa de ofício, aplicando o princípio da retroatividade benigna. Nessa fase processual, cumpre analisar os recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pela contribuinte autuada. Por meio de seu recurso, a PGFN busca restabelecer a multa de ofício, na verdade, recorrente PGFN e contribuinte. Já a contribuinte busca o sobrestamento do curso do presente processo até o
se julgada a decisão a ser proferida nos autos de final 9860. Ou então, o reconhecimento da legitimidade de seus pedidos de compensação por quanto realizado em conformidade com a legislação. No exame de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso conforme despacho exarado em 13 de maio de 2011. Então, o reconhecimento da alegada divergência está embasado no parecer que eu transcrevo aqui abaixo. A multa de ofício, com base no artigo 90 da MP 2158, artigo 18 da 10833, e o acórdão paradigma aqui é o 204.02.808. Eu destaquei aqui, depois eu vou tirar esse realce. De acordo com o respectivo voto condutor do acórdão paradigma, não foi contemplada a interpretação por meio da qual se aplicasse retroativamente o artigo 18. Na espécie, ao recurso de ofício foi dado provimento dos seguintes termos. Aí eu transcrevo aqui, negritei a trechos do despacho. Assim, no tocante à multa de ofício proporcional, constate-se nesse juízo de cognição sumária que tal interpretação divergiu da posta no recorrido. Em 13 de junho, a contribuinte foi cientificada do recurso especial da PGFN, do despacho que admitiu, e apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não provimento. Em recurso especial, a contribuinte traz as seguintes divergências. Então, ela trouxe duas: compensação de débitos próprios com crédito de terceiros e sobrestamento do julgamento do recurso. No exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso para as duas divergências. O reconhecimento das alegadas divergências, também eu transcrevi aqui os termos do despacho de admissibilidade. Segue abaixo. Em 17 de 7 de 2017, o processo foi encaminhado à PGFN para a ciência do despacho que admitiu o recurso do contribuinte. A PGFN seria considerada intimada ao término dos 30 dias, mas bem antes disso, em 18 de 7 de 2017, o referido órgão apresentou as contrarrazões ao recurso, pugnando também pelo seu não provimento, é o relatório. Bom, quanto ao voto, aí eu começo pelo conhecimento, o resto da PGFN. Então, o despacho de admissibilidade, o que acontece aqui? Esse paradigma, ele é um paradigma, para mim, diferente, porque ele trata de uma situação que a DRJ, ela excluiu a multa de ofício e imputou a multa de mora. Esse é o ponto. E aí, no recorrido, a discussão versa sobre isso. Olha, se for, o recorrido diz, o paradigma diz, no recorrido dessa situação da DRJ, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho como imputar multa de mora, deveria ter sido anulado na DRJ, esse acordo. Então, só me cabe aqui a multa de ofício. Então, ele manteve a multa de ofício pelo fundamento de que a multa de mora não era cabível, nesse paradigma. Então, a discussão, para mim, ela não chega no passo que a PGFN quer trazer para o exame. É diferente. Em 13 de 6, a contribuinte foi cientificada do acordo 1402 de recurso especial, do despacho que admitiu... Não, isso aqui está errado, isso aqui. Vou tirar isso aqui. Então, nesse sentido, por esses fundamentos serem diferentes, eu não conheci do recurso da PGFN. Então, a discussão, para mim, ela não está travada. Alexandre caiu. Eu estou com errado, porque no meu aqui você está admitindo, não entendi. Eu tô? Não, eu mudei isso aqui, Matosinho. Será que eu mandei a minuta certa para vocês? Bom, talvez eu tenha copiado errada, mas no meu... Você deve ter copiado antes também. Eu tinha copiado antes. Botei agora. Lá. Ah, tá bom. Então eu vou copiar outra. Esse negócio, admissibilidade, eu tô sempre até os 45 do segundo tempo eu tô ali. Então, assim, se você olha a ementa, você vê que tá ali, faz sentido. Mas se você entra na discussão, quando você se envolve com a discussão, você vê que a discussão não é aquela. Não se chegou aonde se queria com aquele paradigma. Então, aí eu entendi que não deveria conhecer, né? Nesse ponto do recurso da Fazenda. Aí eu vou falar também do resto do contribuinte. Aí depois vocês tenham calma aí para analisar e a gente discute. Conforme mencionado em seu recurso especial, a contribuinte busca o sobrestamento do presente processo até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo, final 9860. Ou então,
o reconhecimento da legitimidade de seus pedidos de compensação por quanto realizados em conformidade com a legislação. As divergências suscitadas dizem respeito a essas matérias e serão examinadas na sequência. Então, quanto à compensação de débitos próprios com crédito de terceiros, entendo em caso que o recurso especial não deveria ser admitido, porque a contribuinte suscita divergência sobre uma questão inexistente. O que a contribuinte procura defender nessa primeira divergência é a possibilidade de se proceder à compensação de débitos com crédito de terceiro, diante da previsão contida no artigo 15 da IN 21, aplicável ao presente caso. A contribuinte desenvolve seus argumentos a partir da premissa equivocada de que a negativa da compensação, objeto do 9860, se deu em razão dela ter utilizado o crédito de outra empresa. Ocorre que a negativa da compensação se deu por um motivo totalmente distinto, ou seja, pelo não reconhecimento do direito reivindicado a título de saldos negativos de RPJ de 95 a 97, apurados pela outra empresa. O entendimento foi de que esse crédito não gozava dos atributos de liquidez e certeza conforme 170. Tanto o relatório constante no qual no recorrido, quanto o tópico final do recurso especial da própria contribuinte, onde ela tenta defender a existência do crédito para fins de compensação, deixam isso bem claro. Não houve nenhum questionamento em relação à possibilidade da contribuinte proceder à compensação de seus débitos com crédito de terceiros, conforme autorizava o artigo 15 da IN 21 de 97. Ao contrário disso, a compensação foi normalmente processada e seu indeferimento se deu por razões de ordem material, ou seja, pela não comprovação da existência do direito creditório alegado. As considerações feitas no acórdão recorrido sobre a compensação de créditos com débitos de terceiros guardam relação com um tema bem diferente do que aquele que a contribuinte pretendeu tratar nessa primeira divergência. As considerações se deram no contexto da análise dos pedidos de sobrestamento do julgamento do presente processo na segunda instância, de suspensão da exigibilidade do débito lançado, de reconhecimento pela impossibilidade do lançamento desse débito, etc. Tudo isso em razão de não haver decisão definitiva no processo correlato que tratava de compensação. Mas em nenhum momento houve negativa da referida compensação, porque ela foi considerada ilegítima, porque a contribuinte utilizou crédito de terceiros, porque esse tipo de compensação não estaria autorizado pelo CTN. Artigo 15 da IN 21 seria ilegal. Todas essas questões foram tratadas nos paradigmas apresentados para a caracterização da primeira divergência e são estranhas aos presentes autos. Novamente, o indeferimento da compensação pleiteada pela contribuinte se deu pelo não reconhecimento do direito creditório em relação ao seu próprio mérito, a comprovação de não existência, de modo que não há nem mesmo como apreciar as questões que a contribuinte suscita a partir dos paradigmas apresentados nessa primeira divergência. Então, desse modo, eu não conheço do recurso especial relativamente às questões que ela suscita para defender a possibilidade legal do procedimento de compensação por ela adotado. Então, aqui também eu não conheci. Quanto ao sobrestamento do julgamento do recurso, também penso que não deveria ser admitido. Os dois últimos parágrafos contidos no tópico destinado à comprovação da alegada divergência explicitam bem a linha de argumentação da recorrente. Microfone. O item 71. É inequívoca, portanto, a necessidade de ter... Estranho. Para mim é o da Lívia. Que era o meu, presidente. Na verdade, eu caí super rápido e voltei. Aí, quando a gente volta, o microfone está ligado. Mas aí eu já desliguei, desculpa. Não, acho que o da Lívia está ligado. É engraçado que o da Lívia não aparece. Ela não consegue nem abrir, levantar a mão, está todo desconfigurado. Deixa eu sair e voltar. Não, mas tá bom. Vocês estão me ouvindo? Não, mas você está tranquilo, não está interferindo. É só o seu quadro de comando que está com problema para a gente. Vamos lá. Então, do sobrestamento do julgamento. Então, também não conheço. Trago aqui a argumentação da recorrente nessa questão, que é o item 71-72, né, do recurso. É inequívoca, portanto, a necessidade de ter sido sobrestado o andamento do processo em comento até o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser prolatada nos autos de 98/60. A uma, porque não poderia ter sido levado o presente auto de infração no presente caso, porquanto pendente de julgamento desses autos, número 9860 final, por afrontar diretamente 1513 do CPN, 48 da 460,
parágrafos 9º, 10º, 11º do artigo 74 da 9.432, porque trata-se de prejudicial, na qual o crédito exigido no presente caso é objeto de decisão de não homologação de compensação pleiteada naqueles autos, sendo certo que proceder à sua exigência poderá ensejar o recolhimento em duplicidade, caso não venha a obter êxito nos autos. Dessa forma, considerando que não poderiam ter sido lançados os débitos objeto da compensação controvertida, os autos do processo, deverá ser declarada a nulidade do acordo. O que a contribuinte defende por meio dos paradigmas apresentados é a tese de que o processo deveria ter ficado sobrestado até o trânsito em julgado da decisão definitiva a ser proferida no processo 9860, que tratava da compensação. A razão do sobrestamento seria o fato de que o lançamento de ofício dos créditos tributários oriundos da decisão não homologatória da compensação só poderia ocorrer quando sobreviesse a decisão definitiva nos autos que estavam tratando da compensação. Com tal medida, ainda segundo a contribuinte, se evitaria a dupla apreciação da mesma matéria por vias distintas e também decisões conflitantes sobre o mesmo direito. O problema é que nenhum dos paradigmas apresentados endossa a tese sustentada no recurso, e eles também não servem para caracterizar a divergência relativa ao sobrestamento do processo nos termos em que pleiteado pela contribuinte. Nenhum dos dois paradigmas defende que o processo que trata do lançamento seja sobrestado até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no processo da compensação, e muito menos que o lançamento do débito só pode ocorrer quando sobrevier a decisão definitiva nos autos que tratam da compensação. Então, a ementa do primeiro paradigma, que é o 302.078, por si só explicita isso. Transcrevo a ementa aqui. A lei determina que, nas situações em que o sujeito passivo impetre manifestação de inconformidade em razão de não homologação de compensação e, concomitantemente, impugnação contra eventual lançamento, as peças devem ser reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente. Nessas circunstâncias, a eventual divergência nas datas dos atos, por não trazer qualquer prejuízo para o sujeito passivo, não pode dar asa à nulidade do auto. A decisão simultânea das matérias, negativa de compensação e lançamento de ofício dela decorrente, é algo bem diferente do sobrestamento de um processo até a decisão final do outro. Além disso, a ideia de decisões simultâneas só é possível, obviamente, nos casos em que o lançamento tenha sido formalizado antes da decisão final do processo de compensação. Vê-se ainda que o sentido do primeiro paradigma, ao abordar o assunto com relato ao sobrestamento, foi justamente rejeitar uma tese de nulidade, semelhante à que a hora recorrente defende aqui. Sustenta ainda a recorrente que o auto de infração é nulo pelo fato de ter sido lavrado no dia 21 de fevereiro de 2006, antes de lhe ser dada ciência da decisão que não homologou a compensação, que só ocorrera em 23 de fevereiro de 2006. Em convergência com o decidido em primeira instância, o argumento não deve ser acolhido. Como bem salientado pela decisão recorrida, a lei determina que, nas situações em que o sujeito passivo impede manifestação de inconformidade em razão da não homologação de compensação e, concomitantemente, impugnação contra eventual lançamento, as peças devem ser reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente. No caso vertente, foi exatamente isso que aconteceu. Nessas circunstâncias, resta evidenciado que a alegada divergência nas datas dos atos administrativos não trouxe qualquer prejuízo à recorrente, não havendo que se falar em nulidade do auto de infração. Esse primeiro paradigma, portanto, não serve para a caracterização da alegada divergência relativa... Oi. Acho que o Caio está congelado. E eu estou com a minha lista de comando, tá? Ele mandou alguma mensagem? Sim. Dizendo que o computador dele travou. Vai ter que aguardar, acho. Bom.
Enquanto a gente espera, esse andamento, eu estou olhando o andamento desse processo, né, final 60. A triagem de INF São Paulo, agora dá para saber que acabou ou não? Só daqui do andamento do CAF? Eu não posso assumir isso? Em princípio, sim. Né? É porque, na verdade, o que acontece? Poderia ficar numa triagem, na unidade de origem, bastante tempo, e ainda tivesse algum tipo de recurso por parte do contribuinte. Né? Então, a gente não consegue ter essa certeza. Quando acontece assim, isso, então, que nem a gente viu, já era um embargo de declaração do acórdão da Câmara Superior. Do agravo, aqui no caso. Embargo de declaração do agravo, do então, assim, provavelmente também um processo... Provavelmente. Já acabou, tá. A gente consegue, de acordo com o andamento daqui no cárcere, bom, agora exauriu. Mas se fosse, por exemplo, só o acórdão de recurso voluntário, a gente não tem como ter certeza, porque pode ser que estivesse parado lá na triagem e ainda não deram ciência para o contribuinte, alguma coisa assim. Às vezes, Lídia, a título de... se colocar comprote.fazenda, ele é público, esse site. Aí dá mais detalhado. Você consegue olhar o andamento lá e aí, às vezes, eles já mandaram para o arquivo. Entendi. É público. Tá. Aí, quando você tiver essa dúvida, lógico, se precisar, pode pedir as peças, né? Uma resolução, acho. Mas só essa dúvida, às vezes você entra lá no Comprote e aí você vai ver que o processo foi arquivado. Às vezes a gente precisa para um acordo, por exemplo, nesse aqui, se o processo está pedindo sobressamento, o processo já foi julgado, já acabou, nem precisaria ficar nessa de tem divergência, não tem, não é útil mais para ele isso, né? Então, enfim. Será que eu devo aproveitar também para sair e voltar? Acho que vou fazer isso, hein? Aproveita. Bom. Ô, Fabimar, melhor interromper a gravação, senão a gente vai ficar... Não ter sustentação oral? Pode interromper, presidente? Pode.